tão grande, era tão formoso, que aquele cacho de uva teve que ser carregado por duas pessoas. E a palavra de Deus diz que eles ficam encantados, eles ficam sobremodos espantados com a beleza, e uns começam a dizer para os outros: olha, verdadeiramente é uma terra boa, verdadeiramente é uma terra que emana leite e mel, verdadeiramente é uma terra como o Senhor havia dito a Moisés que ele usaria, é uma terra de excelência, é uma terra que o que a gente plantar nessa terra dá. Só que, porém, eles começam a ver alguns desafios na terra, porque quando eles vão peregrinando pelas cidades, a Bíblia diz que eles começam a se encontrar com pessoas de grande estatura, que a Bíblia vai chamar de gigantes. Os gigantes habitavam aquela terra, e a palavra de Deus diz que quando aqueles 12 homens contemplam aqueles gigantes, eles ficam assustados com o tamanho daquelas pessoas, com o poder militar que aquelas pessoas têm. A Bíblia diz que eles consideravam os homens daquela terra, os gigantes, pessoas poderosas. E quando eles começam a entrar nas cidades como Jericó, eles começam a perceber a magnificência das cidades. As cidades eram muito grandes, as cidades eram reforçadíssimas, pessoas não conseguiam adentrar as cidades se não fossem convidadas, ou se os portais não estivessem abertos. Então eram cidades muito bem preparadas, e perceba que eles começam a dizer: os cananeus habitam a terra, os amorreus habitam a terra, os heteus, os jebuseus habitam a terra, povo de guerra, povo de batalha, povo conquistador. Esse povo está espalhado por toda a região da terra, e a palavra diz que eles começam a passar por toda aquela terra, e ele vê as belezas da terra, mas eles vê também as maravilhas, as ciladas que aquela terra estava preparando, estava esperando por eles naquela terra. Não era apenas beleza, havia atrás de toda beleza lutas, atrás de toda beleza havia dificuldades que eles teriam que superar, que eles teriam que vencer, e que eles teriam que lançar por terra para alcançar a vitória que Deus havia dito e dar para eles. Então a Bíblia diz que aqueles 12 homens, vendo todo aquele ensejo, aqueles 12 homens vendo toda aquela situação, a palavra de Deus diz que eles se encantam, mas ao mesmo tempo eles temem. Eles se encantam, mas ao mesmo tempo eles duvidam. Eles se encantam, mas ao mesmo tempo eles se acham inferiores àquela situação. Ao mesmo tempo que ele diz: a terra é boa, ao mesmo tempo que ele diz: a terra manda leite e mel, ao mesmo tempo que ele diz: a terra é como o Senhor disse que ele nos daria, ao mesmo tempo eles falam: nós somos pequenos, nós não temos condição, nós não podemos alcançar, porque não temos poder suficiente, porque não temos estatura suficiente, e porque não temos contingente suficiente para vencer este povo, para superar a magnificência de suas cidades, o poder militar dos seus homens. Então nós nos consideramos como gafanhoto no meio de toda essa terra, seres insignificantes. Ou seja, o povo estava dizendo: a terra é maravilhosa, mas ela não será nossa, porque não temos condição de adquiri-la. A terra é muito boa, mas não será nossa, porque não temos poder suficiente para alcançar a promessa que o Senhor nos fez, aquilo que o Senhor nos prometeu. Então aqueles homens voltam, depois de espiar a terra 40 dias, aqueles 12 homens voltam até Moisés e traz o relatório da terra a Moisés. E quando ele chega diante de Moisés, eles começam a dizer: olha, a terra é maravilhosa, mas esquece, porque ela não será nossa. A terra é muito boa, aqui está o fruto da terra, esse cacho de uva nós trouxemos de lá, para você ver aquilo que a terra produz muita coisa boa. A terra é muito boa. Se você plantar pedra lá, a pedra brota, nasce fruto, dá certo, é uma terra vantajosa em tudo, tem água suficiente, mas muda a rota, muda a direção, porque aquela terra não será nossa. Eu acho que quando Deus falou, ele meio que se enganou com a terra, porque a gente não tem poder suficiente
vencer os hebreus, para vencer os jebuseus, para vencer os amorreus, para vencer os cananeus. Então muda a rota. É melhor a gente morrer no deserto, ou é melhor a gente retornar para o Egito, porque Deus está de brincadeira com a gente. Não vai dar, não tem condição, não tem como a gente alcançar aquela vitória. De repente, enquanto 10 daqueles 12 homens que estavam falando palavras negativas,
por meio